Que a paz do Senhor vos encontre nessa manhã. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre um balanço da vida, com base no texto de Filipenses, capítulo 3, versos de 12 a 14. Analisando as afirmações feitas por Paulo nesse texto, irmãos, a gente fica com a impressão de que ele está fazendo um balanço da vida. Porque ele diz, nem tudo que eu persegui eu alcancei. Se não vejo os irmãos, verso 12 e 13, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ele está falando da condição espiritual dele. Então, irmãos, Paulo está afirmando que não conseguiu tudo o que queria, não alcançou tudo o que esperava, não cresceu tudo o que devia. E nesse sentido, a fé cristã não é um lugar onde se chega, é um caminho por onde se anda. Então, queridos, nós precisamos dar esse espaço para a nossa imperfeição, uma vez que isso faz parte da nossa fragilidade humana. Do contrário, irmãos, o perfeccionismo pode gerar em nós muitas frustrações, podem nos fazer rigorosos demais conosco e com os demais. E mais, ele pode nos levar ao retrocesso por pensarmos assim, já que não posso ser 100%, de que me adianta ser 60%? Então, a tentação é voltar para o zero, desconsiderando os 60% que já se alcançou. Mas olha o que ele diz no verso 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Percebe que nesse processo de transformação a gente vai construindo em cima de um alicerce já estabelecido desde o início da nossa conversão. Então não volte na estaca zero se você já avançou em alguma medida. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Segunda afirmação que ele faz é: nem tudo que eu persegui eu alcancei, mas nem por isso vou deixar de prosseguir. É o que está dito aí no verso 13. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Então a palavra-chave aí é prossigo. Ou seja, o fato de Paulo não ter alcançado tudo o que perseguiu não desmotivava para continuar prosseguindo. Mesmo não vivendo na condição do ótimo, Paulo persegue o bom, queridos. Como alguém já disse, num certo sentido, o ótimo é inimigo do bom. Paulo tinha essa percepção de que, conquistado por Jesus, ele estava potencializado para conquistar uma condição melhor, que ia de bom em bom, poderíamos dizer de fé em fé, de glória em glória, até chegar no ótimo de Deus. É como diz Provérbios 4,18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E como disse, está dito lá em 2 Coríntios 3,18, vamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, conquistado por Cristo, você está potencializado a melhorar um pouco por dia, a seguir a vida cristã nesse processo contínuo de aperfeiçoamento. Terceiro, ele diz, nem tudo o que eu quis eu consegui, mas nem por isso vou deixar de prosseguir. E ele diz, em direção
àquilo que Deus tem para mim. Verso 13 diz: mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Percebe? A gente não vê Paulo refém do passado, nem das frustrações consigo mesmo, nem das frustrações com as circunstâncias, nem, irmãos, daquele saudosismo do tempo bom que não volta mais. Não. Como um corredor da vida cristã, ele sabe que tem um prêmio que o motiva a avançar e, a despeito do cansaço, do esgotamento, das frustrações, assim como se sente um maratonista em meio à corrida, ele sabe que há uma coroa incorruptível aguardando-o à frente, que o motiva a esquecer-se das coisas que vão ficando para trás e a avançar para as que estão diante dele. Por isso, irmãos, ele não se deixa aprisionar pelas memórias do passado, nem fica congelando a adversidade passada, não. Ele caminha em direção ao novo de Deus, às possibilidades em Deus, aos propósitos de Deus para sua vida. Como Paulo, irmãos, precisamos aprender a encerrar alguns ciclos de nossa vida, uma vez que a soberana, vocação de Deus em Cristo Jesus nos abre um leque de possibilidades de crescimento, de realização, de um viver abundante. Assim é que Paulo relativizou o passado, considerando as possibilidades do futuro que estavam adiante dele, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em quarto lugar, eles nem tudo que eu quis eu consegui, mas nem por isso vou deixar de prosseguir em direção àquilo que Deus tem para mim, considerando aquilo que Deus fez por mim. Se você fizesse uma live com Paulo e no final da conversa perguntasse qual é o seu alvo, seu maior desejo, sua maior ambição, o que te faz acordar todo dia motivado à vida, ele responderia o que está dito aí no verso 10 do mesmo capítulo. Tudo o que eu quero é, primeiro, conhecer a Cristo. Segundo, sentir em mim o poder da sua ressurreição. Terceiro, quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar um com ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Olha que ambição boa, irmãos. Num certo sentido, conhecer a Cristo é crescer como pessoa. Como diz lá, como disseram lá em Lausanne, em Cristo nós sabemos como Deus é e como o homem deveria ser. Sentir em si o poder da ressurreição é caminhar na perspectiva do novo. A ressurreição de Jesus inaugurou possibilidades abençoadíssimas para nós. Com ela houve o envio do Espírito Santo para estar não somente entre nós, conosco, mas agindo em nós, através de nós. Esse poder da ressurreição, irmãos, é o que nos faz sobreviver íntegros diante de Deus, apesar da nossa imperfeição. E tomar parte dos sofrimentos de Cristo, ou tornar-se com ele na morte, na sua morte, significa escolher os sofrimentos que queremos sofrer, irmãos. Como assim, pastor? É que nós podemos sofrer na prática do mal
E nós podemos sofrer praticando o bem por amor a Jesus. Assim como Jesus sofreu para obedecer a Deus em tudo, fazendo bem, como diz o autor de Hebreus, capítulo 5, verso 8, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus provavelmente não escolheria sofrer os sofrimentos que nós escolhemos sofrer. Há daqueles que sofrem por fazerem o mal, por se intrometerem na vida dos outros, como diz 1 Pedro, capítulo 4, verso 15. Há daqueles que sofrem por viverem uma vida autocentrada, ou pela péssima semeadura que fazem na vida. Há daqueles que sofrem em razão de valores invertidos. Há daqueles que sofrem por não terem o que gostariam de ter. Sofrem da síndrome do descontentamento, ou sofrem por serem invejosos. Mas 1 Pedro, capítulo 3, verso 17, diz: porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. E 1 Pedro, capítulo 4, verso 16, diz: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorificai a Deus nessa parte. Concluindo, irmãos, que como Paulo, você possa afirmar: nem tudo que eu quis eu consegui, mas nem por isso vou deixar de prosseguir em direção àquilo que Deus tem para mim, considerando aquilo que Deus já fez por mim. Amém, queridos? Seja assim com a sua vida, em nome de Jesus. Tenha um bom dia e que Deus abençoe o seu restante de semana, em nome de Jesus.